O tonalizante, com certeza, é uma das ferramentas muito versáteis que nós utilizamos todos os dias dentro do salão. Mas você consegue explorar o tonalizante de uma forma eficiente? Consegue aí trabalhar com muito mais qualidade, utilizando aí as ferramentas e o direcionamento que o tonalizante traz? Eu quero nesse vídeo agora trazer para você aqui algumas sugestões para você poder explorar ainda mais a colorimetria e trabalhar com mais assertividade usando os tonalizantes dentro do salão. Mas antes de mais nada, eu quero que você, a partir de agora, se inscreva aqui no canal, clica aqui em se inscrever, ativa o sininho das notificações. Por quê? Porque aí você recebe os nossos conteúdos aí semanalmente, você vai estar recebendo dicas, sacada de sucesso, e também não deixe de me seguir lá no meu Instagram, tá aqui o Instagram, @JoãoMiller. Me segue lá no Instagram, porque tem muitas dicas, muitos vídeos, reels incríveis lá para que você possa crescer profissionalmente. E eu quero que você pense o seguinte: o tonalizante, o que é um tonalizante? O tonalizante, na verdade, é uma coloração semi-permanente. Na classificação, ele é uma coloração semi-permanente. Isso significa que ele vai trabalhar mais na parte externa da haste ali do cabelo. E isso é interessante, por quê? Porque pode nos trazer alguns benefícios. O primeiro, ele não tem tanta durabilidade. Então, a cliente vai lavando, o cabelo vai sendo lavado e ele vai estar saindo. Daqui a pouco não vai ter mais nada, tá? Então, ele não vai gerar aquela fixação permanente, como é uma coloração, tá? Então isso é interessante, é muito bacana. Segundo ponto interessante do tonalizante, ele não possui amônia, tá? Então isso significa que eu vou poder trabalhar com o tonalizante tom sobre tom, ou direcionando o reflexo, fazendo o processo da matização, ou ainda escurecendo. Então sim, eu posso escurecer com o tonalizante. Agora eu não consigo clarear ele. Haja vista que toda vez que você trabalhar com tonalizante, você vai trabalhar com uma emulsão. Inclusive já teve profissionais até que me perguntaram: João, tá, mas e se eu usar, por exemplo, um oxidante de 20 volumes com tonalizante, ele não vai promover a abertura? Não. Por quê? Porque o tonalizante não tem um alcalinizante forte suficiente para poder promover a abertura. Ele vai simplesmente fazer o quê? Depositar o tom ou escurecer, tá? Então isso é muito importante. Por isso que a gente dá preferência para trabalhar sempre com tonalizante, com oxidante de 10 volumes, oxidante de 8 volumes, 6 volumes, 5 volumes, ou ainda o Tonalize Color aí da Dicolore, que é fantástico, muito mais que uma emulsão, ele é um tratamento, né? Então ele tá aí uma ferramenta bem bacana, inclusive tem vídeo lá no meu Instagram falando sobre ele, tá? Então é importante que você leve em consideração isso. Você vai trabalhar com uma emulsão com o tonalizante. Agora que a gente já entendeu qual é a função do tonalizante, nós vamos dividir aqui essas funções em três propostas interessantes. Você vai tonalizar, você vai esfumar a raiz ou você vai matizar. São 3 planos de ação que você pode estar trabalhando, tá? Então presta atenção no seguinte: quando eu vou trabalhar o tonalizar, a tonalização de um cabelo, o que é uma tonalização de um cabelo? Eu tenho uma cliente ali que ela tem, por exemplo, 10% de brancos, tem meia dúzia de fios brancos e tal, ela não quer fazer uma coloração, então eu posso trabalhar uma tonalização. Eu particularmente gosto muito dos tons de marrons, e o tonalizante especial, lembra que eu falei que ele trabalha na parte mais externa do fio? O tonalizante, ele cria um espelhamento, um brilho muito bonito, fica muito interessante. E aí você vai trabalhar na tonalização desse cabelo. O exemplo desse cabelo aqui que eu trabalhei com o 7.7. Olha que lindo que ficou, olha que bonito, a cor incrível e glamourosa. Mas por que eu trabalhei com 7.7? Porque a cliente tinha a altura do cabelo dela, a altura de 7, tá? Então você tem que pensar o seguinte: quando vai tonalizar, você vai tonalizar na mesma altura da sua cliente ou você vai escurecer. Nada impede de você poder trabalhar uma cor mais escura. Vamos supor que a sua cliente quer escurecer um pouco o cabelo dela. Sugere tonalizante, porque se ela não gostar é mais fácil depois de reverter, mudar, enfim. E aí, qual que é a mistura do tonalizante? Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre as misturas das colorações. E eu tinha comentado nesse vídeo que eu ia falar sobre as misturas dos tonalizantes, né? Então tem 3 planos de ação aqui. Primeiro plano de ação, tonalizar. Então o tonalizante você vai trabalhar na mistura padrão de 1 por 1,5, tá? Geralmente as empresas elas sugerem aí 1 por 1,5. Então veja aí na caixinha vai estar escrito, ou veja aí com o seu distribuidor, com o seu representante, qual que é. Na Dicolore a gente sugere trabalhar 1 por 1,5. Até pode trabalhar 1 para 2, tá? Mas você já vai ver que 1 para 2 a gente vai usar para outra função. Então se for tonalizar, tom sobre tom ou mais escuro na mistura de 1 por 1,5. Tranquilo? Agora o segundo plano de ação
é a matização. Mas antes de falar da matização, vamos falar do esfumado de raiz? Olha só que interessante, muitos profissionais perguntam, João, para trabalhar com esfumado de raiz, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar para esfumado de raiz, pensar sempre o seguinte, esfumado de raiz não é para cobrir brancos, tá? Vai ter muito em breve um vídeo falando sobre o dossiê do esfumado. Eu vou falar sobre isso, tá? Porque é importante, tem muitos profissionais pecando, errando por não saber, não ter o conhecimento, a informação e estão aí criando efeitos que não são satisfatórios para suas clientes. Então eu quero que você entenda aqui. Trabalhar com esfumado de raiz é uma arte. Você precisa compreender que você vai criar um efeito de apagar o início da mecha e preservar esse efeito no restante, tá? Então, você vai sempre trabalhar com o quê? Com tonalizante. E qual que é a mistura? A mistura de 1 por 1. Porque você quer fazer o quê? Você quer escurecer muito rápido, então você vai trabalhando um pouco mais concentrado. Aí você pode utilizar, por exemplo, 5 com 6 e o mix 003. Eu gosto muito de usar essa mistura. Não é uma receita, não é uma regra. Depende aí da tonalidade do natural da sua cliente, tá? Mas na grande, 80% dos cabelos eu trabalho assim, 7 gramas do 5, 7 gramas do 6 e 1 grama do mix 003, tá? O mix 003 é extremamente importante para que você tenha aí uma perfeita fixação do tom e principalmente aí você não tenha aquele efeito azuladinho, aquele efeito chumbado, tá? Eu vou explicar isso no vídeo aí no dossiê. Por isso que é importante você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Imagine que daqui a pouco esse vídeo vai entrar e aí você aí não vai estar inscrito, você não vai estar ativando o sininho, você vai perder essa dica e essa sacada. Então não esquece, clica aqui embaixo, se inscreva aí e não esqueça também de ativar o sininho. Então quando você for trabalhar com o tonalizante para esfumar, você vai usar a mistura de 1 por 1. E aí agora você vai trabalhar para matizar. O que é matizar, João? Matizar é mudar a matiz do tom. Simples assim. Vamos supor um exemplo. Você abriu o cabelo no fundo de clareamento 9. Qual que é o fundo de clareamento 9? O fundo de clareamento 9 é o amarelo. Aqui, ó. O amarelo, né? Então eu quero fazer o quê? Eu não quero escurecer essas mechas. Eu não quero também clarear mais essas mechas. Eu quero simplesmente mudar essa matiz. Mudar, tirar esse amarelo, ou melhor, modificar esse tom de amarelo para que eu tenha ali uma proposta de um tom de bege, um tom de loiro, um perolado, um tom de areia. E aí vai depender da tonalidade que você deseja. Mas neste caso você vai usar a matização para fazer isso. E a matização pode ser feita com o tonalizante. E aí a mistura qual que é? A mistura é 1 para 2. Então pega um exemplo. Eu quero um tom de champanhe, João. Então eu abri no fundo 9, eu posso trabalhar com 9.21, né? Mais 30 gramas de 9.21 mais 60 ml de a minha emulsão. Aí é a emulsão que você trabalha. Eu, por exemplo, trabalho com Tonalize Color, tá? Agora, se eu for trabalhar numa matização num tom de pérola, eu posso trabalhar com 9.89 ou 10.89 tonalizante, na mistura de 1 para 2. Então, se for 30 gramas de tonalizante, 60 ml da emulsão. Começou a ficar mais fácil? Começou a ficar mais tranquilo para você trabalhar? Viu que a colorimetria não é difícil? É simplesmente a gente entender as funcionalidades dos produtos e para que a gente vai trabalhar. Então, não esqueça, você aqui tem 3 opções para trabalhar com tonalizante. Seja para tonalizar, seja para esfumar ou seja para matizar. Dependendo destas funcionalidades, você vai misturar vai fazer uma mistura específica, tá? E assim fica mais fácil para você trabalhar. E agora eu queria saber aonde que você mora, que cidade você está me vendo? Escreve aqui embaixo e principalmente, você tem alguma dúvida ainda sobre o processo do esfumado? Você tem dúvida sobre o processo de tonalização? Você utiliza tonalizante com frequência aí no seu salão? Escreve aqui embaixo. Quem sabe aí a sua dúvida possa virar o próximo tema desse vídeo, né? De um vídeo como este. Então não esquece aí de estar compartilhando também, convida outros cabeleireiros para estarem aqui no nosso canal. Não é meu, esse aqui canal é pra gente, para que a gente possa estar compartilhando conhecimento e não esquece aí de estar curtindo, se você gostou desse vídeo, até o final aqui ficou com a gente, então curte aqui então a gente e eu vejo você numa próxima dica.